Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao professor Jean Grafia, em que ele fala a respeito do Putin com relação à Polônia, porque, para aqueles que não sabem, a Polônia tem se armado recentemente, tem se fortalecido e como é que eu posso dizer, se resguardado, porque eles estão temendo uma ameaça russa, desculpa. Mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal caso eles não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem me ajudar de forma mais direta, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Uma refinaria pegando fogo perto de São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da Rússia. Um trem militar russo explodindo próximo à região de Oriol. Drones ucranianos cruzando centenas de quilômetros dentro do território russo. E, ao mesmo tempo, a Rússia simulando o uso de armas nucleares táticas. Você tem ideia do que isso significa? Gente, a guerra na Ucrânia está longe de acabar, mas agora ela já deixou de ser uma guerra territorial. Ela virou um teste real para a força e a relevância do Ocidente no século XXI. Enquanto a OTAN reforça suas fronteiras no leste europeu, a Rússia avança no fronte, ignora sanções e desafia diretamente as democracias ocidentais. E o mais alarmante, as conversas de paz estão paradas. Nenhuma das partes quer recuar. A tese é simples e dura. O mundo está vivendo o maior confronto indireto entre potências desde a Guerra Fria. E o equilíbrio está começando a virar. Gente, após a queda da União Soviética em 1991, a OTAN expandiu sua influência para o leste. Polônia... E é justamente porque a OTAN se expandiu para o leste que o Putin atacou a Polônia da Ucrânia, para começo de conversa. Porque ele deixou claro que se a OTAN se expandisse até a Ucrânia, ele iria retalhar. Ele iria atacar porque era a linha vermelha que não podia ser cruzada. E eles cruzaram. Quando a OTAN sugeriu à Ucrânia que fizesse parte do bloco, aí passou dos limites, digamos assim. Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, todos esses países se alinharam ao bloco ocidental. Para o Ocidente, era um avanço da democracia. Para Moscou, era uma humilhação e uma ameaça direta. A invasão da Rússia em 2022 foi a ruptura definitiva. A Rússia deixou claro, não aceita mais perder influência no seu entorno estratégico. O que parecia um erro de cálculo de Putin se transformou num conflito de longo prazo, onde o tempo pode estar jogando a favor de Moscou. A resposta do Ocidente foi forte, mas não definitiva. Sanções, a Rússia direcionou seu comércio para a China e para a Índia. Isolamento financeiro, criou seus próprios sistemas de pagamento com o apoio dos BRICS. Fornecimento de armas à Ucrânia, sim, mas Essa parte do auxílio dos BRICS à Rússia é interessante porque até um passado bem recente, você ser economicamente isolado pelo chamado Ocidente era uma sentença de morte econômica, porque eles representavam a maior parte da economia global e eram os países mais relevantes do ponto de vista econômico mesmo. Agora, com esse bloco contra-hegemônico dos BRICS, agora existe uma alternativa bastante forte a esse bloco ocidental,
Então, desculpe. Então, agora o Ocidente já não tem mais tanto poder de barganha, assim, digamos, por assim dizer, porque eles já não têm mais o peso econômico que tinham antes e não são mais o único bloco monolítico que existe no mundo. Agora, com os BRICS, existe uma alternativa bastante forte. A pacote depende de votações, acordos, pressões internas, é um lenga-lenga que demora demais para a Ucrânia receber esses armamentos e a Rússia tem lá em estoque. E mesmo com tudo isso, as linhas de frente continuam quase as mesmas. A guerra virou uma guerra de atrito, onde o lado mais resiliente, não necessariamente o mais rico, tem vantagem. Enquanto isso, pessoal, eu sei que você não é inscrito no canal, por que não? Não custa nada. Clique aí, desce o joinha, e participe comentando. Vamos criar aí uma comunidade para o debate geopolítico. Bora para a aula. Os civis pagam o preço. Mais de 1.200 mortos por bomba de fragmentação desde o início do conflito. E essa é apenas uma estimativa, cara, documentada. A Rússia, cara, ela vai se adaptando, vai vendo, Ataques coordenados às cidades chaves no leste ucraniano. Captura de uma vila em Zaporísia, que sinaliza o avanço e o controle territorial. E pior, tá? Campanha de russificação nas escolas em áreas ocupadas, onde as crianças ucranianas aprendem a história sobre a ótica de quem? Do Kremlin. E agora, exercícios militares com a Bielorrússia, ensaiando o cenário de guerra total, inclusive com armamento nuclear tático. Gente, a mensagem está sendo enviada para Varsóvia, Berlim e Washington. Nós estamos prontos para qualquer escalada. E aí, vocês estão? Gente, a OTAN possui tecnologia avançada? Sim. Mas tem um problema: burocracia e hesitação política. E medo da população europeia de entrar em mais uma guerra interminável como a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia, com drones improvisados e estratégia de guerrilha tecnológica, conseguiu destruir refinarias, armazéns logísticos, ferrovias militares russas. Isso é verdade, cara. Não adianta ter torcida. São fatos. Pro outro lado, gente, a Rússia responde com brutalidade. Bombardeios sistemáticos, avaliação em tempo real com IA militar chinesa e o uso de armas que o Ocidente não pode nem empregar sem gerar um escândalo diplomático. A Ucrânia precisa pedir aprovação para cada ataque fora do seu território. A Rússia ataca quando quer. Agora, gente, a balança... A Rússia ataca quando quer, até porque é o lado forte dessa guerra. A gente tem que lembrar que desculpe de novo. Essa é uma guerra muito desigual. Apesar da Ucrânia estar recebendo aportes militares e o apoio dos países ocidentais, a Rússia ainda é o lado forte. Isso é inegável. Não só por ser uma potência nuclear, mas também por ser uma potência militar pelo próprio direito. Mesmo que não seja do porte dos Estados Unidos ou mesmo da China, ainda assim é uma potência militar de respeito, tem tecnologia própria, tem armamento próprio, não depende de outros países para poder conseguir armamento, o que já é uma grande vantagem estratégica. Então, a Rússia é definitivamente o lado forte dessa guerra. A balança começa a pesar. Vai vendo. A Ucrânia sofre com escassez de munições. O apoio do Congresso norte-americano está ameaçado por tensões internas e eleições aí próximas. E a União Europeia, mesmo condenando a Rússia, ainda depende do gás natural russo.
via intermediários, tem esse esquema ainda, né? Enquanto isso, Putin usa cada brecha para avançar. Militares russos são colocados em infraestruturas críticas nas regiões ocupadas. Empresas ligadas à Rússia já operam serviços públicos em zonas que antes eram ucranianas. E a eleição encenada nesses territórios mostra que Moscou quer muito mais que o controle militar, que é a anexação definitiva. A União Europeia, cara, qual é a resposta? Eu condeno, mas não age com força. Prorroga aí as sanções por mais 6 meses, mas sem novas medidas agressivas. Fala em paz, mas evita qualquer contato direto com... Eu acho que a União Europeia, na verdade, tem medo de agir de uma forma mais contundente, porque eles têm um certo pavor da Rússia. E se isso é justificado ou não, eu já não sei dizer. Se isso aí faz sentido ou não faz, eu não sei. Mas, para mim, me parece que eles têm um tremendo pavor da Rússia. Putin. Enquanto isso, Zelensky, né, continua pressionando por mais armas, mais apoio e mais reconhecimento. Gente, o Ocidente está num beco. Se endurece demais, arrisca uma guerra direta. Se recua, confirma a narrativa russa de fraqueza. E tudo isso, gente, acontece enquanto a opinião pública no Ocidente se fragmenta. Parte exige mais apoio para a Ucrânia. Parte quer que tudo isso acabe logo, a qualquer custo. A verdade é que ninguém esperava uma guerra tão longa. Nem a Rússia, nem a Ucrânia, e muito menos o Ocidente. Mas, gente, agora todos estão presos nesse conflito. E ninguém quer ser o primeiro a piscar. A grande questão é: o que acontece quando duas potências nucleares jogam uma partida de xadrez onde ninguém pode aceitar perder? Será que o Ocidente está preparado para o tipo de guerra que a Rússia está disposta a travar? Eu sei que isso aí foi uma pergunta retórica, mas eu acho que a resposta é não. Até porque me parece que o Putin tem muito menos a perder do que o Ocidente. Então, eu não diria que eles estão preparados para jogar o tipo de jogo que a Rússia está preparada para jogar. Mas, por outro lado, eu também não acho que a Rússia queira avançar para além da Ucrânia, como algumas pessoas pintam, alguns até temem. Eu não acho. Eu acho que a preocupação do Putin era mesmo a Ucrânia. E agora que ele está vencendo lá, e provavelmente com a assinatura da paz, ele vai receber as terras que ele queria e vai receber uma garantia de que a Ucrânia não vai adentrar a OTAN. Eu acho que ele não vai ter motivo para avançar mais ainda. Acompanhar como essa guerra pode mudar o equilíbrio global aí nos próximos anos. Se inscreva no canal, ative as notificações. Beleza, tá aí. Essa foi a fala do professor Jean Grafia a respeito dessa bagunça que está acontecendo no leste europeu. Agora eu quero saber as opiniões de vocês sobre o que ele falou e sobre os meus comentários. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se quiserem dar uma força mais direta para o meu trabalho, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Desculpa de novo. Tá? O soluço está complicado. Eu agradeço a todos por assistirem, agradeço a todos pelo feedback de sempre e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!